Bom dia a todos. Para o projeto Ciências da Natureza, o nosso grupo decidiu falar sobre o processo digestivo. Os integrantes do grupo são Henrique Esdras, Maria Eduarda, Maria Rafaela, Raíssa Vitória e Suelen Tomás. Ciências naturais são as matérias científicas destinadas ao estudo das características gerais e fundamentais da natureza, assim como todas as leis e regras naturais que a regem. Do ponto de vista das ciências naturais, aspectos como o comportamento dos seres vivos são ignorados, sendo observados e estudados exclusivamente os fatores de ordem naturalmente física. As ciências naturais utilizam do método de experimentação para analisar os seus objetos de estudo, sendo que estes não podem ter sido criados a partir de invenções dos seres humanos. A medicina, biologia e geologia são exemplos de matérias que fazem parte das ciências naturais. Obviamente, as ciências naturais não têm como objetivo de estudo apenas os seres vivos, mas também outras características que englobam a natureza como um todo. A digestão química é um processo que ocorre com a ação de enzimas. Ela inicia-se na boca com a ação de enzimas amilase, que está presente na saliva e faz a digestão do amido. No estômago ocorre a ação do suco gástrico, constituído por ácido clorídrico, e pela enzima pepsina, que atua na digestão das proteínas. O sistema digestivo ou digestório, como é intitulado pela nova nomenclatura, é responsável pela digestão dos alimentos, quebrando-os em partes menores, para que as substâncias necessárias, os nutrientes, sejam absorvidos pelo organismo. A boca, ou cavidade bucal, é onde acontece a primeira parte do processo do sistema digestivo. A sua estrutura é composta pelas bochechas, palato superior e posterior, e, é claro, pela língua. Quando ingerimos os alimentos, eles são mastigados e transformados, com a ajuda das glândulas salivares, em bolo alimentar. Nesse momento, eles serão enviados para a faringe, onde será iniciado o processo automático da deglutição. As glândulas salivares desenvolvem um líquido viscoso, contendo 99% de água e mucina, que dá mais viscosidade à saliva. Além disso, é na boca que a digestão química dos carboidratos acontece, transformando o amido em moléculas de glicose e maltose. A faringe é um tubo muscular membranoso que, ao receber o alimento, o transporta para o esôfago. Ele se comunica com a boca através do istmo da garganta, que é o espaço entre a raiz da língua, o palato mole e a epíglote, e até a outra extremidade com o esôfago. Por isso, durante o processo, a epíglote fecha o orifício de comunicação com a laringe para que o alimento não entre nas vias respiratórias. Assim, o bolo alimentar passa pela parte laríngea da faringe e entra no esôfago em até 2 segundos. O esôfago consiste em um tubo que se estende da laringe até o estômago, com cerca de 25 cm de comprimento. Ele é responsável pelos movimentos peritáticos, contrações involuntárias, que movem o bolo alimentar para o estômago, garantindo que a digestão seja realizada da forma correta. O estômago é um dos órgãos mais importantes do sistema digestivo, pois ele é produzido suco gástrico, um líquido ácido e corrosivo, que auxilia na fragmentação e deturpação das proteínas do bolo alimentar, além de atuar sobre alguns lipídios, favorecer a absorção de substâncias e matar bactérias. O órgão está localizado no abdômen, abaixo do diafragma, e divide-se em 4 áreas principais: cárdia, fundo, corpo e piloro. A primeira parte recebe o nome de cárdia, visto que está localizada próxima ao coração. Ela impede o refluxo do alimento para o esôfago. A segunda corresponde ao piloro, o orifício de saída que impede a passagem precoce do bolo alimentar para o intestino delgado. Depois que termina todo o processo no estômago, o bolo alimentar é transformado em quimo, uma massa branca e espumosa que é levada em partes até o intestino delgado. O intestino delgado é responsável pela fase principal da digestão, que é a absorção dos nutrientes dos alimentos. Sua estrutura começa pelo piloro e se estende até a junção ileocólica. Ele fica próximo ao intestino grosso e é dividido em 3 porções: o duodeno, o jejuno e o íleo. Após ser produzido, o quimo chega até o duodeno e, com a ajuda do suco gastrointestinal, transforma as proteínas em aminoácidos. O quimo ainda é transformado pelo suco pancreático, que é um líquido produzido pelo pâncreas, constituído de íons bicarbonato, que são responsáveis pela neutralização de sua acidez. O jejuno é a continuação do duodeno. Ele e o íleo passam a maior parte do período digestivo vazios, uma vez que os alimentos passam por eles de forma muito rápida.
Depois que os nutrientes são absorvidos do quimo, as substâncias que não servem para o organismo são transformadas em uma pasta grossa e esbranquiçada, chamada de quilo, que será encaminhada ao intestino grosso. O intestino grosso é responsável pela absorção da água, decomposição e fermentação dos restos alimentares, pela formação das fezes e sua eliminação. Ele está dividido em 3 partes: o seco, o cólon e o reto. O seco é a primeira parte, e ele tem a função de receber o quilo vindo do intestino delgado, e também de iniciar o processo de absorção da água e nutrientes. O colo é a segunda e maior parte do intestino grosso, onde as substâncias que não foram digeridas permanecem por muitas horas, preenchendo as porções da curva sigmoide e do reto, até que sejam eliminadas pelas fezes. São os órgãos anexos, portanto, os dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Retomando o que foi dito anteriormente, esses órgãos são responsáveis pela produção de sucos e enzimas que auxiliam a quebra das substâncias alimentares e a formação do bolo alimentar em quimo, quilo e fezes. Dentro deste processo, temos 6 conceitos importantes. São eles: mastigação, desconstrução parcial dos alimentos; deglutição, condução dos alimentos da faringe para o esôfago; ingestão, introdução do alimento no estômago; digestão, desdobramento do alimento em partes menores; absorção, processo realizado pelos intestinos delgado e grosso; e por fim, temos a defecação, eliminação de substâncias que não foram digeridas no trato gastrointestinal. O corpo humano. O sistema digestório. O sistema digestório é o responsável por transformar os alimentos em energia para o corpo. A digestão começa na boca, quando mastigamos o alimento. Este se mistura com a saliva, formando o bolo alimentar. O bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago, até chegar no estômago, onde continuará a digestão graças aos sucos gástricos que o desfazem. Passa pelo intestino delgado e depois para o intestino grosso. É no intestino que absorvemos a água e os nutrientes que o nosso corpo precisa. Os capilares do sistema circulatório, que estão ao redor de todo o intestino, pegam os nutrientes e os distribuem pelo corpo. No fim, os restos sólidos que sobram da digestão são eliminados pelo ânus.